Olá, estamos aqui de volta com mais um episódio do Repara Pod. O Repara Pod é o podcast do Instituto Reparação. O Instituto Reparação é uma instituição não governamental, não é vinculada a partidos políticos, nem tem fins lucrativos. Foi criado para combater o racismo e as desigualdades que o racismo promove, através da educação inclusiva, da educação antirracista e de uma educação que inclua as pessoas. Hoje temos a felicidade aqui de duas personalidades, duas pessoas ilustres e importantes da nossa sociedade. Temos aqui a Maria Rita Correia. Maria Rita Correia é assistente social e dirige o CIEG. O CIEG é o Centro de Estudos, ou melhor, Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais Pichon Riviere. Ela vai falar para a gente daqui a pouquinho o que significa e que trabalho desenvolve. E temos aqui o Tata Mucuyu, Tata Evilásio Bolsas, a quem nós pedimos banda gira, que é uma forma de pedir licença na linguagem, na língua banto, dos terreiros de Angola, ao qual o Tata Evilásio Bolsas está vinculado e é uma liderança religiosa. Mas o Tata também está aqui representando o Conselho Municipal da Comunidade Negra, CMCN. Boa tarde, boa noite, bom dia e Mucuyu, né? Estamos na presença da companhia agradável e parceira do nosso advogado Carlos Sampaio. Doutor Carlos, por gentileza. Olá, quero dizer a vocês que estou muito feliz com a presença de vocês aqui, tá? E eu tenho certeza que hoje o assunto só vai ser assunto relevante para a sociedade. Pois é, ela disse que gosta do Maria, então é Maria Rita Correia. O que é o CIEG para o público que está nos assistindo e nos ouvindo? Quais são os objetivos e como é que o CIEG trabalha? Tem uma diretoria, cada diretor do CIEG recebe um salário de 20 mil. Como é isso? Me explica aí, é trabalho voluntário, entendeu? Bem, pode chamar de Rita também, fique à vontade. Eu gosto de Maria Rita, mas Rita também é bem-vindo. O CIEG, como você falou, aliás, em primeiro, obrigada a Ailton, obrigada a Carlos pelo convite, minha gratidão, a gratidão do CIEG e a gratidão pela parceria do Instituto, com o Instituto Reparação, que a gente vai falar disso também. O CIEG é o Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais Henrique Pichon Riviere. É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e com fins sociais. E nós trabalhamos pela promoção da saúde mental, é a missão do CIEG. E nessa missão de promover a saúde mental, nós trabalhamos com as interações grupais, voltados para uma planificação organizada da sociedade, para a questão da transformação social. E onde tem grupos, o CIEG pode estar fazendo intervenções, seja na educação, na saúde, na assistência, nas comunidades, instituições públicas e privadas. O CIEG existe há 28 anos. Não sou remunerada, a diretoria do CIEG não é remunerada. E nós trabalhamos porque acreditamos na causa, acreditamos na psicologia social e na metodologia, que é o grupo operativo, como um instrumento potente de transformação. A aprendizagem em grupo é muito potente, então acreditamos muito nas práticas grupais, enquanto possibilidades de se trabalhar assim em grupo, no grupo em si, nessa interação vertical e horizontal, e de onde pode se produzir muitas transformações. Então, o Pichon Riviere, que é o fundador da psicologia social que nós trabalhamos, e do grupo operativo, que é uma prática, né, grupal, nós acreditamos muito nesse trabalho, nessa ação transformadora, que tem aprendizagem em grupo. E aí vem a questão da saúde mental, porque o grupo, quando nós aprendemos, temos a possibilidade de transformar. E quando a gente transforma, a gente está trabalhando a nossa saúde mental e diria também a saúde integral. E não é à toa que no CIEG nós temos um espaço de saúde integrativa, que faz atendimentos em grupos e atendimentos individuais, onde estão nossas
conselheira, nossas associadas, conselheira eu estou tratando no Instituto, estão nossas associadas, Neuza Moura e Ana Freitas, elas atendem, inclusive, no Instituto, às terças-feiras, de 9 às 11 da manhã, é o atendimento em grupo, e pode ser agendado também o atendimento individual. Nós trabalhamos com cursos, oficinas e projetos em todos esses ambientes grupais que eu falei há pouco. E nós temos o Instagram também, falando tudo de vez, que pode ser seguido, é o CIEG Bahia, pode acessar, pode se comunicar conosco. E temos um site, que ainda estamos fechando, porque, aliás, o site já existia, estamos atualizando e melhorando, né, para poder atender melhor ao público, ter um acesso melhor ao site, às atividades do CIEG. No momento, só. Pois é. Quero dizer que Rita também é minha companheira lá no Instituto Reparação. Não é só esse trabalho que você desenvolve lá no CIEG, mas no Instituto Reparação. E você lembrou uma pessoa muito querida que agora, cada dia mais, a amizade minha e dela está se fortalecendo, que é com Neuza. Neuza também agora virou minha confidente e a gente troca sempre figurinhas. Uhum. Que bom. Que legal. Agora, daqui a pouco, Rita, eu queria que você falasse, mas antes a gente vai conversar com o Evilásio, como o CIEG tratou vem tratando, né, os seus pacientes, pessoas que procuram, no pós-pandemia, porque eu penso que o CIEG tem uma responsabilidade muito grande numa sociedade muito adoecida que ficou depois da pandemia. Mas antes disso, gente, vão lá, por gentileza, se inscreva no link do nosso Instituto Reparação no canal do YouTube. Então, nós estamos no Spotify, no canal do YouTube. E quem não estiver seguindo, seguir o Instituto Reparação no Instagram, porque é importante fortalecer essa luta que é de toda a gente. Evilásio, presidir o Conselho Municipal da Comunidade Negra, como é que você vai tocando esse desafio? Porque você é o cara, gente, Evilásio, onde eu vou, ele está. Eu não sei se ele anda de avião, não sei se o conselho tem helicóptero, porque ele consegue estar no subúrbio, no Pelourinho, nas missas, nas marchas, no fórum, na OAB, em todo lugar esse homem está, todo de branco, representando a comunidade de terreiro. Como é que o senhor faz esse milagre? O senhor já tem avião já? Saudar a todos, né? Coisa de Mutumbá, meu irmão Ailton, aqui uma saudação aos meus companheiros aqui desse momento especial. Eu sou Tata Kivonda do terreiro Cauís Indígena Sara. Estou aqui presidente do Conselho Municipal de Comunidades Negras de Salvador e também diretor de Assistência Social e Cultura da Abentumba, que é uma associação de um dos terreiros de nação Angola mais antigos de Salvador, que é o Tumba Junsara. E assim, é um fato que me honra muito, porque a família extensa e eu tive a honra de ser convidado para compor essa diretoria. E referente à sua pergunta, meu irmão, eu tenho assim, esse conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo é um esforço pessoal e o entendimento de que há necessidade de haver representação dessa instância tão importante para a sociedade que é o Conselho. Então, assim, por meios próprios, muitas das vezes, embora a secretaria que o Conselho está vinculado, dependendo do horário, nós temos um veículo que nos serve, mas assim, muitas das vezes, principalmente à noite, a gente usa os meios próprios e é um esforço pessoal mesmo de podendo estar próximo do nosso povo, que tem muitas demandas, e eu ainda me sinto até um pouco incomodado, porque é muita coisa, tanta coisa, e a gente não consegue dar conta nem fazer o suficiente, mas a gente procura fazer isso pela importância, né? São demandas de grande relevância, a temática racial, a temática religiosa, a necessidade do povo negro de modo geral, né? Que o Conselho que representa 83% da população de Salvador, que é esse grupo de pretos e pardos que
vive na periferia, vive com condições de segurança, com dificuldade, trabalha, etc. Então, é um esforço para estar próximo do povo e próximo das organizações, entidades e ações que buscam mudar essa história negativa que ainda existe até hoje. Os conselheiros têm salário, assim, ganha quanto? O presidente ganha uns 50 mil, assim? Não, nenhum conselheiro do CMCN tem remuneração. Inclusive o presidente, nenhum tem nenhuma remuneração. Inclusive há um artigo no regimento, o regimento do Conselho aprovado em outubro de 2017, que tem um dos artigos que fala que a função de um conselheiro não será remunerada. Então, nós não recebemos nenhuma vantagem, inclusive alimentação. Todos os esforços, todas as ações, todas as participações, inclusive as sessões, reuniões ordinárias e extraordinárias que nós participamos, não tem nenhum tipo de remuneração. Que bom. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque tem muita gente que diz que, não, o cara está lá porque está se armando, está lá porque está ganhando por fora. Não ganha nada. O conselheiro, ele ganha o salário dele como servidor, que ele é servidor aposentado, ele é da reserva. Mas no trabalho voluntário que ele faz todos os dias, é zero. Não tem lanche, não tem nada, como qualquer conselho. Só que tem gente, Rita, que está de fora, aí diz assim, está se metendo nisso, deve estar ganhando alguma por fora, coisinha. Carlos está lá na OAB da Advocacia Negra. Que nada, rapaz, deve estar ganhando um negocinho por fora, que esse povo não é besta. E às vezes joga para baixo um trabalho bonito que a gente faz. Quem realmente está roubando, pegando dinheiro público, desviando, fazendo mansões para morar, as pessoas não perseguem, não criticam. Agora, a militância que faz trabalho voluntário, Rita trabalha no setor público, num hospital em Cajazeiras, tem plantões e quando sobra um tempinho, ela corre para poder dar atenção. Quem está de fora diz assim, deve estar ganhando alguma coisinha por fora. Não está ganhando nada. É participação cidadã de pessoas que querem, que se habilitam. Ela deve estar ganhando a satisfação, talvez, assim como Evilásio, o prazer e a alegria de estar servindo à coletividade. Se é que o que ganha é isso, é a alegria de dizer assim, eu estou servindo à minha categoria das assistências sociais, eu estou servindo aos meus irmãos de santo, meus irmãos negros, para a gente valorizar o papel dessas pessoas e não ficar falando besteira por aí. Pronto, falei, né? Assim que diz agora? Com certeza. Pronto, falei. Isso é interessante, você falou, porque a gente faz um trabalho da OAB, na OAB é um trabalho desde a presidente, tá? Até a gente que está dentro das comissões como membro, é um trabalho gratuito. E isso precisa ser dito, tá? É por gostar da profissão. E quando a gente faz o primeiro trabalho, você se apaixona intensamente. E isso, essa expressão, Ailton, que você ouviu e que eu também ouço, de estar se armando, isso é uma cultura que o brasileiro precisa perder, porque o trabalho voluntário já é desenvolvido nos melhores países, né? No mundo inteiro. E o brasileiro precisa trazer isso, que é isso que faz um país melhor, né? Transforma você como ser humano e você também muda a sociedade. Nem tudo o dinheiro tem que estar na frente. A gente precisa do dinheiro para poder praticar nossas ações, para ajudar os outros. Mas não a gente. A remuneração nossa de quem trabalha com o trabalho voluntário é a satisfação e o bem-estar. Pois é. Mas, dona Rita, o CIEG, no pós-pandemia, tem um papel importante. Eu sei que você faz trabalho grupais, saúde integral, massagens, terapias, numa sociedade tão adoecida por tudo que a gente sabe e mais ainda por uma pandemia, porque ninguém perde 700 mil parentes, amigos, conterrâneos e fica alegre, né? De boa, né? Pois, foi nesse momento mesmo de pandemia que nós assumimos a primeira gestão, nós que eu digo dessa segunda gestão do CIEG. Foi um momento muito triste, muito doloroso, de muitos conflitos, inclusive conflitos já trabalhados, internos. E numa dessas reuniões se pensou muito sobre o destino do CIEG,
por conta, inclusive, da pandemia, como é que se sustenta uma instituição, toda uma situação vivenciada, não digo só o CIEG, mas isso foi de modo geral, né? Muitas instituições, nesse momento de pandemia, tiveram muita dificuldade de continuar a existir. O CIEG não fugiu à regra. E numa dessas reuniões, inclusive, você estava presente. Foi uma reunião virtual, que não estava podendo ser presencial. E aí, uma das suas falas foi: o CIEG não pode deixar de existir no momento que é tão necessário para a população, né? Que a população está adoecida, a população está, entre aspas, perdida, né? Estava, né? E não podemos deixar uma população desassistida por uma instituição que sempre existiu, que trabalha com saúde mental e, nesse momento, mais do que nunca, é necessária. Então, da forma que pudermos trabalhar, vamos trabalhar. E aí começamos a ter, quer dizer, tinha tido anterior essa fala dele, mas nessa reunião especial já tinha feito rodas de conversa. Nesse momento, nesse primeiro momento, eu não estava tão ativa lá nas atividades do CIEG, que eu não estava na gestão, mas sou associada desde a fundação de 1995. Eu passei um período de fragilidade, de cuidado de família, então estava no CIEG, entre aspas, à distância, mas sempre que podia estava lá. E nesse momento de continuidade do CIEG, foram tidos muitos questionamentos, muita problematização, e no dilema tem que ter dialética, né, para vencer, porque ficar no dilema não resolve. Então, dialeticamente, temos que fazer um movimento e sair dessa situação e ver o que é possível fazer. E aí, a busca de se formar uma chapa nova para poder dar continuidade ao CIEG. E eu digo que ele é responsável direto também por eu estar na gestão, porque foi uma das pessoas que trouxe essa fala da necessidade do CIEG continuar a existir. Eu revendo, eu aprendi muito com a psicologia social pichoniana. E eu tinha o sonho, quando eu me aposentasse, estar perto, eu me dedicar ao CIEG. Mas por um período eu já não estava nisso, eu tinha adormecido essa vontade. E despertou naquele momento. Por que não você, para ser a presidente, né? Porque ela estava buscando uma presidente. Eu disse, eu não. De início eu não. Depois eu digo, poxa, é o egoísmo, né? Está precisando formar uma chapa, continuar a instituição. Eu não estava me sentindo bem naquele momento, pelo meu momento de fragilidade, que eu tive a perda, né? Da minha mãe naquela ocasião, em 2020, outubro. Eu não estava me sentindo mais. Aí, como disse Isabel, que é nossa advogada do CIEG, Isabel de Carvalho, conversando com ela depois, ela disse, Rita, talvez tenha sido um momento sim, porque é o suporte, o sustento. E eu tive muita sustentação. Então, eu aceitei estar na presidência do CIEG, as pessoas sempre que percebiam a minha fragilidade, me acolhiam, me sustentavam. Então, eu digo assim, eu estou numa gestão e, por isso, eu dei continuidade nesse segundo momento, onde eu tive muita sustentação. Então, trabalhar com a saúde mental ou com a saúde psicossocial, porque é o nosso psicológico e no social, a gente tem que trabalhar internamente. E nós fazemos isso em nossa gestão. Né? Nós nos sustentamos muito, nos acolhemos muito. Quando alguém não está bem, a gente procura entender o que está acontecendo e se acolhe. E no Instituto Reparação, onde já estou indo para lá, trazendo isso como foi a nossa primeira gestão, estamos na segunda. Então, foram muitos desafios, foi muito sofrimento, digamos, mas a gente venceu, graças a Deus. E os trabalhos que nós podemos operar, dentre eles, pensando no nosso sofrimento, né? Enquanto parte da sociedade, vendo o sofrimento da sociedade, principalmente das comunidades negras, né? Estando no Instituto Reparação, isso foi mais, qual é a palavra que a gente usa? Mais evidenciado, né? Então, essa necessidade de se trabalhar mais com essa comunidade veio muito com nossa presença no Instituto Reparação, que abriu as portas e o coração para o CIEG, e nós formamos uma parceria forte, uma bonita integração, ele até fala um bonito casamento, CIEG Instituto Reparação, e passamos a trabalhar também, mas com essa vertente sobre a questão do racismo, né? E do antirracismo, do combate ao racismo, trabalhando pelo antirracismo. E uma das atividades que nós procuramos fazer foram cursos e oficinas, onde a gente faz uma atividade teórico-vivencial,
onde são refletidas essas questões de nós negros e negras, corpos negros, onde a gente precisa trabalhar a questão da nossa autoestima, nosso autocuidado, nossa autoimagem, e nós promovemos algumas oficinas nesse sentido, além do no espaço de saúde integrativa, que tem o individual, como eu falei, esse trabalho também grupal, nós fizemos algumas atividades e continuaremos a fazer com massagens corporais, escaldapés, resgatando a ancestralidade, não é? Sim. Os meus, que agora são meus ancestrais, meu pai, minha mãe, os que foram e continuam. Então, nós fizemos atividade dessa natureza e vamos continuar. E vimos como isso foi fortalecedor para as pessoas que lá estavam, como as pessoas se colocaram, né? Falando do seu sentimento quando chegaram, durante as atividades e como saíram revigoradas. Então, eu digo, esse é um caminho que a gente tem que prosseguir. Os corpos negros que antes foram maltratados, agora têm que ser acariciados, né? E a gente fazer esse trabalho no interior do CIEG, do Instituto Reparação, nas comunidades onde o CIEG e o Instituto for chamado. Eu digo porque nós estamos nessa integração. Então, tem hora que a gente fica olhando até onde é o Instituto, até onde é o CIEG, no sentido dessas atividades que elas se encontram. E aí, nos nossos cards vai o nome do Instituto, no do Instituto vai o do CIEG, algumas vezes, porque é um trabalho preventivo, né, de prevenir questões de doenças e outros agravos, e promotor da saúde mental e integral. Perguntou mais algo que eu não respondi, porque eu disparei. Já respondeu a prova toda. Toda foi. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu costumo sempre dizer que nós, o povo negro, a gente sofre o racismo do útero ao túmulo. Então é constante. E esse universo do mundo da psicologia, da terapia, eu observo muito que tem momentos que você pega um paciente, né, e dá alta a ele, porque ele já se recuperou. E no máximo ele retorna quando vem aqueles gatilhos. E nós temos gatilhos constantes. Como é que está a saúde mental da população negra que sofre esse racismo, como eu lhe falei, do útero até o túmulo? Eu vou lhe dizer uma coisa, vou deixar essa pergunta em termos estatísticos de estudo profundo com a Lecivânia Mota, que é nossa associada, assessora inclusive da diretoria, e ela fez uma tese recente sobre a saúde mental. Ela vai falar muito bem sobre isso. Mas nesse momento, nas conversas que nós temos, ela vai estar aqui em um momento com vocês. Mas nesse momento, assim, de forma geral, nós vemos muitas pessoas adoecidas mesmo, né, com alguns transtornos, e que é decorrência dessa pós-pandemia e decorrência desse racismo estrutural que nós vemos, né, estrutural, institucional, é o racismo que a gente está tentando combater. Como falei a grosso modo, então, nos lugares onde nós transitamos, que nós percebemos que isso existe, aí eu digo, a questão da militância é onde a gente está, né? Onde eu trabalho, onde você trabalha, no ponto de ônibus, onde quer que seja, vemos pessoas adoecidas, vemos o racismo estampado. Então, enquanto militância, a gente vai combatendo e vendo as formas, e por isso que a gente tem que pensar junto, como é que a gente trabalha sobre isso. Mas o CIEG tem, nas atividades que faz, grupais, essa abordagem não tem como não acontecer na nossa Bahia Negra, uma diretoria negra, e essas questões aparecem, são trabalhadas no grupo, quando é curso, quando é oficina, elas sempre aparecem, nas palestras, onde quer que seja. E aí, algumas dessas atividades é trabalhada ali mesmo no grupo e dá continuidade. Outras que necessitam de um atendimento mais individual, aí são encaminhados para Neuza e para Ana Freitas, Neuza Moura e Ana Freitas. E a Aura também, a Aura que vai ficar, e a Aura faz parte do grupo, e a gente não citou ela de imediato, porque lá no Instituto está Neuza e Ana Freitas. Mas a Aura também é outra psicóloga, muito atuante, também associada ao CIEG, e tem uma representatividade muito grande para a gente no mundo do CIEG. Fizemos atividades com ela, com um grupo de torno de 70 pessoas em Sussuarana, no CapDB. Foi muito bom trabalhando nessa questão mesmo. Um abraço para a Robert Jane, nossa grande parceira, Robert Jane Nascimento. E Elaine, né? Elaine das Tranças, Elaine da CapDB, duas grandes parceiras. O CapDB faz um trabalho, Rita, lindo lá em Sussuarana, principalmente com as mulheres.
né? E com o padre Ferdinando. Que legal. Pronto, fizemos esse trabalho lá, foram em torno de 70 mulheres, e também no subúrbio, por isso que eu citei a Elaine também. Então, assim, nós vemos a questão e como são trazidas, né? Nós fomos chamadas para trabalhar uma atividade e vemos o quanto é necessário aprofundar e dar continuidade. Foi assim, Sussuarana trouxe agora, Robejane, a grande parceira, Elaine também. E outras comunidades que nós estamos atuando e esse 2024 a gente quer organizar melhor para poder atender, né, as demandas que nos chegam e com as parcerias que nós temos, né, o que nós podemos fazer sobre isso juntos. Legal. Evilásio Bolsas, presidente do Conselho Municipal das Comunidades Negras. Chegamos ao final do ano, estamos em dezembro, e quais as avaliações, quais os feitos, né? Assim, claro que não pode dizer tudo num programa pequeno, mas quais foram as principais atividades do Conselho durante 2023? Os conselhos, né, são instâncias que têm como principal função provocar, né, ser o controle social, além de outras funções, né? O Conselho de Comunidades Negras é um conselho que é consultivo, é deliberativo e composto por 20 representações da sociedade civil, né? 10 representações 9 representações do Executivo e uma do Poder Legislativo de Salvador. E no ano de 2023, essa gestão que vai de 23 a 25 é uma gestão que começou em outubro, e a gestão 2023, o ano de 2023 foi um pouco prejudicado, possamos dizer assim, porque foi um ano de eleição. E no ano de eleição, nós não temos como realizar muitas ações, mas dentro do que é proposto para o Conselho, né, dentro do trabalho que o Conselho precisa fazer junto com a população, o Conselho acompanha todas os debates referentes à temática racial, né? Nós acompanhamos as situações referentes à intolerância religiosa, acho que nos chega, né? Nós temos 12 milhões de habitantes, né? E a gente não consegue atingir a todos, né? A população é grande e a gente não consegue atender a todo mundo. Mas dentro do que a gente consegue atuar, nós temos acompanhado, né? Esse ano nós atuamos nas questões referentes aos parques, né? O Parque de São Bartolomeu, o Parque de Abaeté, que tem havido problema, tem aquele debate lá referente às dunas de Itapuã, ações em terreiro, né? Participamos de diversas ações referente às caminhadas contra a intolerância religiosa e pela paz, né? Esse ano o governo municipal tomou uma medida que o Conselho vem questionando desde 2020, mesmo na época da pandemia, né? Nós questionamos muito aquela situação dos ambulantes, das pessoas que se propõem trabalhar durante os festejos, né, do carnaval e outros festejos que existem na cidade, referente àquela situação para inscrições. A gente, junto com outros grupos da sociedade civil que lida por melhores condições de vida para o nosso povo, a gente interferiu ali solicitando que fosse criado um dispositivo mais agradável para o povo, uma forma mais adequada, né? Mais confortável, que o povo pudesse ser atendido, né? As pessoas que tiram seu sustento desse trabalho no dia a dia e que o ano todo faz isso, e que no momento que pensa que vai tentar ganhar mais um pouquinho, passa aquele sofrimento todo. Então, assim, são essas ações do Conselho, né? Acompanhamento
junto ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, encaminhando, solicitando, participando das atividades realizadas pelas entidades, né, pelas associações e organismos que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. Vocês conseguem alcançar as ilhas que pertencem a Salvador? Bom Jesus, Paramana? O conselho, inclusive, é um conselho que tem um assento, né? Tem uma cadeira para a comunidade quilombola. Nós acompanhamos, existe um representante no conselho, né? Tem uma pessoa de uma das comunidades que é representante do conselho, e a gente está sempre entrando em contato, e as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Reparação, nós estamos sempre acompanhando, buscando estar junto, e é uma área muito sensível. Aliás, todos os segmentos que compõem o Conselho é um conjunto de representações que vivem com muita sensibilidade, com muita dificuldade, né? Nós temos vários segmentos que são segmentos representativos da nossa população, mas que vive com muita fragilidade. Mas a gente, dentro dessa nossa dificuldade de abrangência, a gente consegue, através de contato, acompanhar o trabalho das representações das ilhas. Pois é o podcast Repara Pode, do Instituto Reparação, com Ailton Ferreira, Carlos Sampaio e com duas grandes personalidades aqui, que é Dona Maria Rita Correia. O dona é brincadeira, mas é Maria Rita Correia, assistente social, presidente do CIEG, e nosso Evilásio Bolsas, Tata Evilásio, que é presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra. A produção já mandou terminar o programa ou ainda tem tempo aí, doutor Carlos? Olha, como o papo está muito bom, a gente vai esticar mais um pouquinho, mas já terminou. Foi? Rapaz, eu acho que ele não gosta de vocês, rapaz. Mas vamos deixar as considerações finais. Vocês querem deixar algum recado? O que é que faz para participar do CIEG, onde procura? Pronto. Você já falou do Instagram, né? Falo novamente, que é Pronto. bom, né? É bom. Pronto, então. Nós temos o Instagram, o site, como eu falei, que está atualizando para poder ficar melhor para o público. E no Instagram tem o telefone do CIEG, do administrativo. Como estamos no Instituto Reparação também, eu não sei se... Bom, mas vamos falar do CIEG, senão vai embalar a coisa. Pode ir no Instagram, que pode nos encontrar lá. Nós também, quando falamos das atividades de Salvador, e a Vilásio falando aqui, nós fazemos também atividade no interior da Bahia. Fizemos esse ano três cursos no interior da Bahia. Quando a Vilásio estava falando aqui nas considerações finais, Carlos, e aí eu lembrei de um provérbio africano: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí eu trago da questão da criança para nós, enquanto instituições, né? No sentido de nós, enquanto sermos essa aldeia, né? Não necessariamente para educar só a criança, é que precisamos educar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos velhos também, que tem muito velho teimoso, muito velho arredio. Eu tenho um na minha família, e para educar, é preciso uma aldeia inteira para educar, né? Para transformar, para trabalhar. Se é para nossas crianças, tem que ficar firme. Nossas crianças, que a lei, né, ainda não foi a lei da história da África, a história e a cultura da África não foram introduzidas na escola, que é um lamento muito grande, uma revolta. A gente precisa estar em cima disso. Mas não é só a escola, ainda que seja o lugar privilegiado do conhecimento e da aprendizagem, mas não é só a escola. A escola não é uma aldeia por si só. A aldeia são todas as nossas instituições, poder público, privado, todos nós que nos organizamos para combater o racismo, não é? Para promover a igualdade, a equidade socio-racial, que a gente precisa fazer isso. Então,
Minha finalização é nós sermos essa aldeia, né? Para poder a gente estar junto, se sustentando e fala de aquilombamento, mas eu trouxe aldeia por conta desse ditado que é necessário. Então, nos aquilombar, nos aldear, que aí lembra os nossos indígenas também, nossos irmãos, e a gente poder avançar no que a gente puder fazer juntos, Elinásio. Uma pessoa em Salvador tem uma denúncia de intolerância ou de racismo. Quer conversar com o conselho, como é que ela faz e o conselho recebe esse tipo de demanda? O conselho recebe a demanda e encaminha a pessoa para os órgãos que podem direcionar a questão. São o Ministério Público, delegacia, que a gente ainda vive na luta para ter uma delegacia específica, mas a gente já tem uma coordenadoria de que já é um avanço. Né? A gente encaminha para a Secretaria Municipal de Reparação, que tem um observatório da discriminação que funciona o ano inteiro, e tem também no Estado, tem a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que também tem esse trabalho. Existe um órgão específico que trata dessa demanda. A gente encaminha para fazer em rede esse trabalho de acolhimento e demandar o problema, a situação que aconteceu. Vai ter Papai Noel negro de novo este ano? Sim, após vários anos sendo convidado, esse ano nós aceitamos participar como essa representação, essa representatividade. As pessoas têm falado da importância de ter essa figura de um homem negro nesse papel, e o município me convidou, e esse ano eu vou estar do dia 6 ao dia 12 sendo a figura do Papai Noel de Salvador. Né? Assim, é mais uma coisa que chega para nós, que nos causa grande honra e satisfação, né? Porque a gente tem o costume de trabalhar nos bastidores e estar nesses momentos de estar participando de coisas dessas que tem essa visibilidade, que tem essa importância, né? A importância de ser o homem negro nesse papel, a importância de representar essa figura que, mesmo sendo algo que surge a partir do Ocidente, mas que todas as pessoas, independente de cor e de raça, têm admiração. É uma grande honra poder estar nesse lugar. E o Conselho Municipal de Comunidades Negras tem um Instagram, que é CMCN_Salvador. Nós temos também o e-mail, que é cemu.cmcn@salvador.ba.gov.br, e a partir desses canais a gente pode estar tendo outros contatos e conversar. O Conselho também ele tem eleição a cada 2 anos. Eu estou na segunda gestão, que teve início agora dia 5 de outubro, quando nós tomamos posse, e é constituído por 20 representações da sociedade civil. O Conselho tem 19 anos, é um dos primeiros conselhos existente aqui em Salvador, né? Tem 19 anos de existência, está vinculado à Secretaria Municipal de Reparação, e tem esse trabalho que é buscar de equidade, trabalhar para a sociedade mais justa, fazer o controle social, e está aí se colocando para que a sociedade conheça, né? Eu acho que um grande trabalho dessas 2 últimas gestões é fazer que o Conselho fosse reconhecido. Então, um trabalho que essa coisa de eu estar aí, estar ali, estar aqui, também é muito dessa necessidade de o Conselho ser reconhecido pela sociedade, né, que representa.
Mandar um abraço para a secretária Ivete Sacramento e para Sacramento. toda a equipe da Secretaria da Reparação. Estive por lá, sabe disso. E quase toda a equipe está mantida lá. Mas, doutor Carlos, o senhor sabia que o senhor ia entrevistar um Papai Noel pela primeira vez? Ninguém sabe, ninguém entrevistou. Que a gente entrevista, a gente vê na televisão Isso. depois que o cara está vestido, né? Tá vestido, A né? gente entrevista o Papai Noel antes de vestir a roupa, antes do Natal. O senhor sabia disso? Eu não sabia, para mim foi uma grande surpresa e fiquei muito feliz porque a gente precisa de representatividade, né? E ter um Papai Noel negro é formidável para as crianças. E que presente o senhor pediria a esse Papai Noel? Eu ia pedir, vou pedir paz, né? Pedir paz, esperança para todas essas crianças. Quando cada uma chegar perto do Senhor e lhe abraçar, você passa a melhor mensagem possível, porque essa é uma nova geração e a gente precisa deles com esperança. Pois é. Tá vendo aí? Que legal.